meus amores, Fala, chegamos. minha gente. E espero que seja uma chegada boa, chegada feliz aí na sua companhia, né, Aleix? E é uma chegada boa mesmo, porque alegremente vamos até às 4 da tarde aqui. Eu, você e os meus coleguinhas. Verdade. Deixa eu falar que eu tô feliz em estar aqui, mas eu queria também estar lá na praia. Ah, é viu? verdade. Queria estar lá na praia, Nossa, eu tava pezinho bem. na areia. Eu tava Vocês bem, viram, tinha esquecido disso. Eu também tinha esquecido. né? Mas é aquela foi imagem do Instagram, sabe? Quando o cara tá ralando lá, tava vendendo coco, mas bota uma foto só pra você. Deixa eu falar que foi mais ou menos isso. Viu? Mais ou menos não, foi mais do que isso ainda, viu? Porque, olha, foi corridinho, né? A Josi que o diga também, o cinegrafista, o Ai, vai Márcio. nessa conversinha Foi de novo. corrido. Não, pra Vai falar almoçar que foi trabalhou, rápido. que foi demais, que cansou, que voltou pra casa, só o pó. Ah, mesmo? Olha, eu queria Oi, mandar um Lucas. abração pro Márcio. Márcio, porque eu sei que para o Abinal estar sentado tomando água de coco, o cinegrafista tava segurando a câmera. Um abraço pra Verdade. Josemara também, que estava ralando muito enquanto ele estava sentado tomando água de coco. Até postei lá Não tanto pra Josemara, que foi ela que levou ele pra lá. Mas ela estava trabalhando. Postei no meu Instagram ali, ó, as fases ali, e uma delas o Márcio filmando, né? Eu sentadinho ali, o Márcio filmando. É, Tadinho. chega, Eu né? ofereci água de coco pra eles, eles quiseram. Chega. Ainda, olha, a pauta de ontem, a conversa de ontem foi sobre... Vingança. Vingança. Parecia que era Nada melhor. pra preparar. Era pra preparar. E aí, Luquinhas, Tá boa tudo tarde pra certo. você. Fala, meus amigos, Boa boa tarde, tarde pra vocês. Você também é menino de praia, já foi algumas vezes no Rio de Janeiro fazer umas matérias que podia ser feita aqui em Caraguá. E foi pro Rio de Janeiro. Ok. Viu, ó? Aham. Eu fui aqui. É a mesma pergunta que o Aleixo te fez ontem. Eu tô Não até tinha bem ninguém em quietinho aqui no Jacareí meu pra canto. entrevistar? Eu tô aqui bem quietinho até, pra não vou colocar muitos comentários aqui não, que vai voltar pra mim essa história, deixa quieto. Vamos passar, né, Lucas? Vamos passar. Inclusive, falando de praia, primeiro socorro, a gente fica pensando, às vezes a gente escuta alguma coisa com relação a alerta, tudo, afogamento, enfim. Tema importante sobre hoje, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas eu quero aproveitar já e adiantar algumas coisas que a gente vai tratar hoje aqui no hashtag, inclusive sobre isso, sobre primeiros socorros. Eu vou trazer alguns dados sobre a relevância de se saber ali os primeiros socorros para que você possa prestar ajuda para outras pessoas caso ali necessário. Daqui a pouquinho eu trago alguns dados sobre isso, mas vou falar também, pessoal, sobre uma notícia super legal que aconteceu aqui no interior de São Paulo. Uma empresa resolveu instituir o Day Pet, ou seja, os funcionários que têm pet ali puderam passar um dia com seus animais dentro do escritório. Mas isso por conta de um novo funcionário que chegou recentemente por lá, mas daqui a pouquinho, claro, que eu conto essa história pra vocês. Vai que a moda pega aí. Fica a dica, Vai que a moda fica pega. a dica. É verdade. Menino, se eu passar mal, alguma coisa me acontecer, eu cair, bater... Vocês sabem fazer primeiros socorros? Me oferecerão primeiros socorros? Sim. Olha, se tiver uma tela com o Sim, YouTube pega um fio perto, descapado, A receita do Aleixo, vamos, pastor. pega um fio descapado e encosta. Se tremer, porque tá vivo. Aí a gente já começa a pensar. vai a partir Esse é o daí, seu né? primeiro socorro. Não, assim, a primeira coisa que eu vou fazer é não deixar o Abinal ficar incentivado. Assim, ó. Porque ele abre o YouTube, ele abre o YouTube e vai não, procurar como é que eu socorro agora. Mas que bom, não vai precisar Não, mas eu fazer já essa aprendi. pergunta. Não sei, Eu já aprendi já. não. Deixa o Tem umas Abinal em dicas. oração. O pastor que deveria estar em oração, ele vai me socorrer. Para garantir, nós trouxemos o educador físico hoje, o Rubinho Faustino. Ele vai nos ajudar a saber mais sobre primeiros socorros. Me ajuda, Rubinho, por favor, caso me aconteça alguma coisa. Cuida da sua Sim. saúde, viu? Porque Melhor evitar. melhor evitar. Prevenção, o melhor remédio. Mas eu só quero dizer nada não, assim, com mais de um ano que eu estou aqui ao vivo com vocês todos os dias, só eu que não fiquei doente ainda. Ainda. Então vai que acontece aqui ao vivo. É, Vai. já tá da aí. Ibope. Aí primeiro ver se tá respirando. Tá respirando, a gente parte a partir daí, né? É, fica aí quem é que tá adoecendo, né, as pessoas. Né? Quando cair, deixa eu vou que só, dizer, só né? ver se tá respirando. Ele parou. Se todo mundo ao seu redor tá adoecendo, tá estressado, só você não, quem que tá estressando as pessoas? É Só uma aquela, reflexão, aquela história, né? São os outros, não sou eu. São os outros. Antes eles do que eu, né? Esse é o momento Não, de ir pro não intervalo. joguem para a minha imunidade baixa de vocês. Amores, intervalo rapidinho, até já. Muito bem, esse primeiro intervalo é sempre muito rapidinho, só o tempo de nos acomodarmos e você se acomodar por aí também, ou quem sabe aumentar um pouquinho mais o volume e continuar fazendo aí as suas atividades do dia a dia, acompanhando entre família. Vamos falar então sobre primeiros socorros, né? O que fazer? Você, minha amiga dona de casa, sabe o que fazer se o seu filho acabar se engasgando
né, talvez já viu em algum lugar ou não. Então fica com a gente aqui para pegar essas dicas, ou quem sabe uma queimadura, enfim, alguns passos aí que a gente deve ter atenção aí para os primeiros socorros. Fica ligado com a gente e saiba mais. Tem pergunta do dia, né, Darleide? Sim, eu estava até pensando aqui nos casos mais graves. Como lidar, por exemplo, com um mal súbito? É alguma coisa que, de fato, assim, não sei se a gente sabe fazer um primeiro atendimento num primeiro momento. Pergunta do dia. Como você reagiu a uma situação de emergência? Você soube lidar? Você correspondeu a essa expectativa que se tem que, passando mal, alguém por perto vai poder cuidar? Você foi essa pessoa? Compartilhe sua experiência com a gente no 983-1502-49. Muito, muito relevante a gente pensar em como atender e o que não fazer também, né? É. Como não piorar as coisas. Ouviu, né? Abinão? Já. Não, até tem uma notícia que eu fiquei sabendo ontem, né? Ontem eu vi essa notícia, dei até uma pesquisada mais a fundo, mas vou falar depois só. Muito Pronto, importante. pegou agora o bichinho do hashtag. É só Claro. manchete, depois eu falo tudo. Depois do Lucas trazer as notícias dele, eu conto essa e foi algo sério, viu? Pra Só- gente pensar nessa questão do Só YouTube. porque você aí. fez hashtag na segunda-feira e acha Pois que já é. tá Pronto. bombando aí. Muito bem. É nóis, Lucas! Parabéns. Eu vou contar pra você que tá me assistindo agora. Ele pensou, ele foi. Aí no meio do caminho, ele pensou um pouco mais. E aí E ele não quase gera lembrava. esse capotamento, pisa no freio. Depois eu conto. Porque É que ele esqueceu da notícia. Exatamente. Ou ele lembrou de alguma coisa da notícia Tô que tomando remédio pra convém memória. depois. Ah, é? Que remédio? Não lembro o nome. Depois eu conto também. Não lembro, agora não peça assim na última hora. Eu lembro que tem hashtag agora. Mas é bom. Então, Lucas, assim que eu falar hashtag, você já emenda a vinheta e fala. Tem aí o hashtag, né? Ah, que demais, viu? Pessoal, imagina só poder levar o seu bichinho de estimação para o trabalho e ir lá passar o dia inteirinho com ele. Só que imagina só o clima. Certamente deve mudar por lá, imagina só ter vários bichinhos. Imagina com a gente, então. Sei que vocês têm pets em casa, tem cachorro, imagina tudo por aqui juntinho com a gente, passando um Entendimento. dia, quem sabe. Acho que mudaria e tanto. Teve gente que não só pensou nisso, como realizou. Uma empresa de tecnologia realizou o primeiro Pet Day e reuniu animais de diversos funcionários. E essa ideia, na verdade, foi por conta de um novo colaborador que chegou na empresa. Ele se chama Pedro, eu quero mostrar aqui a fotinho dele, que está por lá rondando o escritório recentemente. Chegou por lá, já tomando conta, passando pelos corredores por lá, participando inclusive de reuniões. Pessoal, seguinte, ele apareceu na empresa e foi adotado pelos funcionários há mais ou menos 4 meses. E o gato fica por lá e para cá e para lá e participando de reuniões. E aí nessa, o sócio da empresa fez um levantamento com os funcionários para saber quem tinha pet em casa. E muita gente tinha. Aí foi instituído o Pet Day para que os funcionários pudessem levar os seus bichinhos para o escritório. E tem mais, esse dia já aconteceu e teve a presença de um veterinário que fez exames por ali, básicos também completos, teve vacina também e até alguns preços mais acessíveis para continuar cuidando ali dos bichinhos. Foram mais de 40 animais, entre gatos, cachorros, passarinhos, tartarugas e até uma cobra foi por lá. Inclusive, a gente tem uma foto aqui para mostrar no momento que estava rolando uma reunião ali, eles juntos participando e os pets à vontade para lá e para cá, dentro do escritório. Fica aqui no interior de São Paulo. E parece que fez tanto sucesso que a empresa já pensou em outras datas para já realizar novamente esse dia na empresa, para cada um pudesse levar. E olha só, até mesmo uma das funcionárias, durante a entrevista, ela falou e quis comentar um pouou sobre como é que foi. Ela que é da área comercial da empresa. Falou o seguinte, ó, a gente entende que o cuidado com os animais reflete diretamente no bem-estar do nosso colaborador. Quando proporcionamos um evento como Pet Day, estamos não só cuidando dos bichinhos, mas também fortalecendo os nossos laços, criando um ambiente de trabalho acolhedor e promovendo mais qualidade de vida para todos. Interessante, né? Porque a gente pega um amor tão grande pelos animaizinhos, né? Que se tornam companheiros, principalmente pessoas que moram sozinhas, né? Tem ali ou o casal só e tem um pet.
e se apega muito àquele bichinho, poder compartilhar também, né, com outros, conhecer outros animaizinhos ali também, é legal, interessante. Acho que gera tanta conversa, né? Sim. Tanta interação Pois ali é. entre os funcionários. Cada um quer falar do seu bichinho. A gente vai falar de cachorro, tem um Aleixo que, assim, o cachorro dele não é um cachorro. É outro nível. Hoje ele estava mostrando foto na hora do almoço. Na hora do almoço? Coisa assim. É o Bum. Então, assim, você tem uma história para contar do bichinho. Eu pensei no meu cachorro imediatamente quando você falou do Pet Day e mostrou o Pedro. Porque se o meu cachorro estivesse lá, o Pedro não estaria. O Pedro seria encontrado dentro dele. Cadê o Pedro? Foi embora. Daqui a alguns dias. O Pedro já tinha que selecionar e tem que ter 2 Pet Day, né? Ou seja, é um caso à parte. Seria ele a pessoa que estaria dizendo a todo o grupo: ai, desculpa, gente, não posso trazer o meu enquanto vocês trouxerem os seus. É porque antigamente, em períodos assim, imemoriais, na pré-história, cachorros matavam gatos. Antigamente, hoje não tem nada a ver. Hoje não pode. Hoje não. Mas era assim, se esperava, né, que um gato também vai lá e pega um rato, era a lei. A cadeira é essa. A cadeira é Esse ritmo. E eu até lembrei um dia que a gente trouxe tinha um cachorrinho com a gente durante o programa. Eu não me recordo agora qual era o tema, mas tava muito legal. Ele Não era participou, arrependimento não, né? Não era arrependimento. A Meg. Não era. Mas foi muito legal, foi muito divertido ter o bichinho aqui com a gente, enfim. Mas eu ainda acho que, gente, é uma confusão. É muito gato e cachorro junto e misturado. Imagina aqui 600 funcionários, cada um trazendo seu bichinho. Claro, nem todos têm pet. Mas se eu trouxesse os meus, trouxesse os nossos aqui, os 9... Os 9, né? Os nossos. É muito, não ia dar conta de gato, cachorro, periquitos. Vai lá que tem papagaio. Tem gente que tem aqui. Tartarugas, peixinho. É muita confusão. Vamos trabalhar. Aí a gente curte os bichinhos no outro momento. Ai, a pessoa foi lá e jogou um balde no cachorro. Foi. Na minha cabeça deu muita confusão. É muito, né? É que você está respeitando que existe uma cadeia predatória. Não, é que eu tô né? pensando que a gente tem os bichinhos no ambiente de trabalho. Nesse dia, não vai trabalhar? Ah, então eu tô junto. Mas se for para misturar trabalho, eu não vou dar conta, gente. Trabalhar e cuidar dos bichos. Ai, que lindo. Ai, que... Não vou dar conta, é por isso. Ali eu acho que parou mesmo, porque teve veterinário, teve palestra, teve tudo, né? Tá, então é o dia do bicho. Dia pra eles. Mudando de assunto, pessoal, seguinte, fiquei sabendo que tá aí por amanhã rolando tá pra rolar uma live, na verdade, vou até pedir a ajuda da Darleide, porque eu recebi a informação, eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre isso, porque é o seguinte, é o Sem Tabus Live que vai acontecer dia 12, vulgo amanhã. Isso. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre isso. Então foca em mim. É uma vez só ou não? Vai continuar? Que história é essa? Ó, foram 7 anos do programa Sem Tabus, de meia-noite a 1 da manhã, inicialmente ao vivo, onde nós falávamos, assim, de maneira inédita sobre sexualidade na TV. Imagina, um canal de televisão cristão abordar temas da sexualidade foi, assim, uma explosão. E desculpa por isso, durante muito tempo eu fui em primeiro lugar no Sem Tabus, no Ibope, porque a gente pode, né? Era um tema que chamava muita atenção. E aí deu agora, na produção, uma vontade imensa de matar a saudade de um programa que parou de ser produzido há 5 anos. São 5 anos de saudades. Então, amanhã, às 8 da noite, nós vamos fazer uma live especial, Sem Tabus, com alguns convidados muito queridos que também passaram pelo Sem Tabus. E vai ser demais. Para quem acompanhava, vai matar saudades. Eu encontro muita gente assim, Darleide, eu era adolescente, assisti escondido. Mas por que era escondido, minha gente? Minha mãe não deixava. Era uma coisa. Agora já são maiores e poderão todos assistir. Tá aqui, ó, a live. Joga no telão pra gente ver aqui, live Sem Tabus, 12/9, amanhã participação, Odailson Fonseca, Eliane Melo, Leandro Quadros, e eu estarei ali comandando na apresentação, estão todos convidados. Maravilha. Anotado aí, pegou. A partir das 8 da noite, então amanhã, anota aí pra estar juntinho acompanhando a live. Agora, uma outra notícia, pessoal, até seguindo com o tema de hoje, dados do Ministério da Saúde mostram que mais de 300 mil pessoas morreram de infarto por ano. Nesse tipo de caso, o atendimento imediato pode aumentar em até 50% as chances de sobrevivência. A OMS já afirma que asfixia causada por engasgo ou então sufocação é a 3ª maior causa de morte de recém-nascidos no mundo inteiro. Já segundo o pediatra, todos os dias, cerca de 15 bebês de até 1 ano de idade morrem justamente por esse motivo, o que pode ser evitado tendo o conhecimento básico ali dos primeiros socorros. E aí, desse cara assim, a gente já consegue saber um pouco mais da importância
de saber os primeiros socorros e poder prestar ajuda com relação a isso, que o desfecho dessa história pode sim ser bem diferente. Verdade. São essas informações para hoje. Importantíssimo, né? Cara, Certo. pensar que uma coisa, mínima que seja, ele vai determinar se alguém vai estar vivo ou morto nos próximos instantes. Não é pouca coisa falar disso, né? É muito importante. Aquilo é uma ação e é uma vida que está ou não está. Verdade. Um engasgo, por exemplo, né, como esse, que é uma manobra até simples, digamos assim, de fazer, né, para desengasgar, e que salvou, até foi notícia em várias mídias aí, de um rapaz, um adolescente do Clube de Desbravadores que salvou um outro menino na escola que estava se afogando, se engasgou com alguma coisa, ele fez a manobra, desafogou o menino e salvou a vida daquele garoto ali, né? Então, é bom a gente sempre saber, ter alguns cuidados, saber, né, algumas dicas aí também. Lucas, obrigado, hein? É isso, pessoal. Até mais, viu? Tchau, tchau. Bom programa. Valeu, mais. Valeu. Bom, e a gente vai recebendo já o Robinho, né? Robinho Faustino, que é educador Rubinho. físico. É Rubinho, pode ser Rubinho. Não é Robinho, não. Robinho é do Arautos, tá? Esse é o Rubinho. Ah, canta também? Será que ele canta também? Vamos saber, né? Vai que... Rubinho, obrigado por estar com a gente, viu? Muito obrigado. Fique à vontade. Olá. Rubinho, que tem o sobrenome Faustino, um dos meus sobrenomes. Nos encontramos outro dia e descobrimos isso. Falei assim, agora quando eu encontro é primo. Bem-vindo, primo. Imagina ser primo da Leide, que alegria. Imagina ser prima do Rubinho, quem sabe a herança. Vamos procurar. É verdade. Olha só, vamos falando de primeiros socorros. A diretora diz, segue aí pra gente não perder nada das informações. Rubinho, quais são os incidentes domésticos comuns onde os primeiros socorros podem fazer grande diferença? Os mais comuns do dia a dia. Pois é. Os mais comuns são escoriações, torções, tá? O que mais acontece, na verdade, acontece menos do que deveria. Nós temos uma infância em que as crianças não estão mais correndo. Mas acontece muito entre crianças, adultos, escoriações, cortes, entorses no ambiente do lar. Essas são as mais comuns. E aí depois vai passando, né, para queimaduras. E aí os males e os problemas relacionados às doenças do estilo de vida vão se aproximando aí dessas. A gente olha para esses acidentes domésticos e tal, uma coisa que sempre vem à mente é idoso escorregou, caiu. Sempre tem alguma coisa, né? Pois é, e a gente tá toda quinta-feira no Vida e Saúde, no Quinta do Mês, assim, salientando muito a importância do exercício de força para o idoso. Por que o idoso com 70 anos não é aconselhado subir numa cadeira e com 30 pode? Qual que é a diferença? Força nas pernas, né? A gente sempre precisa tratar de prevenção. E aí, o primeiro socorros vem como um conhecimento para não se usar, mas extremamente necessário na exceção, no evento, né? E é algo que devia ser ensinado na escola. É algo que não é para o especialista do SAMU, é para eu e você, pais, mães, é para todo mundo, não é verdade? Verdade. Fica essa diferença, né? Uma criança que tem uma certa necessidade, uma fase de desenvolvimento, um idoso, um adulto. Né? Até esse caso que eu acabei mencionando aqui, né, desse adolescente que pertence ao Clube de Desbravadores, é legal, né? A Igreja Adventista tem o Clube de Desbravadores, onde, dentre tantas outras atividades, ensina também, né, desbravadores, principalmente, ensina bastante sobre os primeiros socorros. Digo porque aprendi muita coisa com isso, que até hoje coloco em prática lá em casa. Quando o meu filho se machuca, ou até minha esposa também, né, eu que já vou lá para poder fazer o curativo, para ajudar uma coisa ou outra. Um eterno desbravador. Eterno desbravador. Mas olha, o Rubinho, quando falou ali de um idoso subir numa cadeira, na hora eu falei assim, me deu um gelo na barriga. Outro dia eu entro no quarto da minha sogra sobre uma cadeira, procurando alguma coisa, sei lá o que, em cima do guarda-roupa. Que medo! Sogrinha, tá me vendo, né? Ó. Desce daí agora. Agora! Uau, que medo. Até eu comentei da notícia ali, mas Aquela que você eu sabia, freou, tá? voltou. Isso, eu freiei e tal, porque assim, ó, saiu até se não me falha a memória, foi ontem mesmo. Ontem ou na segunda-feira, a notícia de que na Índia, um adolescente de 15 anos, ele morreu, e os pais dele relatando ali que
enquanto o médico estava fazendo a cirurgia nele, o médico ficava, o suposto médico, que eles ainda estão nessa de descobrir se é médico mesmo ou um falso médico, estava olhando no YouTube para poder fazer a cirurgia. Enquanto fazia a cirurgia, ficava assistindo no YouTube o procedimento ali de como fazer. Daí que surgiu essa de se ele era realmente o médico ou não, né? Os pais questionaram, chegaram em cima dele quando viram que a criança estava piorando e ele deu aquela dura, quem é o médico aqui sou eu e tal. E infelizmente a criança veio, o adolescente veio a óbito, né? A polícia está investigando e tudo mais, mas fica aqui, né? A gente brinca aqui, o YouTube e tal, mas claro, a gente tem que ter essa atenção aí também quando, principalmente, são casos como esse, né? E eu até aproveito para deixar essa pergunta aqui, né, Rubinho, sobre quando acontece algum trauma, alguma coisa, alguma emergência, o que a gente deve fazer no primeiro momento? Ótima pergunta. O primeiro objetivo da pessoa que vai se envolver naquela situação é não se colocar em risco. Gente, é de suma importância que a gente dá sempre o caso mais extremo de alguém se afogando. Se eu não sei nadar, é o meu filho, eu não posso me colocar na situação de risco de pular lá para salvar se eu não sei salvar, porque aí já não serão uma pessoa precisando ser salva. Agora já são duas. O trabalho já é dobrado. Então, a primeira coisa é não se colocar em risco, tá? Não importa o que aconteça, e é por isso que a gente precisa estar preparado para isso. É por isso que a gente precisa mentalizar, caso aconteça, o que eu vou fazer. Porque senão pega a gente de surpresa e a gente acaba se colocando em risco, aumentando o problema ao invés de diminuir. Eu inclusive, 2 vezes aconteceram situações assim. Uma na praia mesmo, tinha pouquinha gente na praia, uma menina entrou ali onde não dava pé para ela e começou a ficar só com a cabeça para fora. Eu falei, eu preciso ajudar, só que eu sei o básico do básico do básico para mim, né? Qual que é o básico? Ir afundar? É tentar dar umas braçadinhas aqui e ali para poder sair, né? Eu entrei para poder ajudar a menina, ela começou devia ter uns 10, 11 anos mais ou menos, ela começou a grudar em mim, ainda bem que dava pé para mim, né? Eu tava aqui assim com a água já e ela pulando para poder respirar, eu fui puxando e deu certo, graças a Deus, e eu fiquei com medo dela me levar para dentro. Já numa segunda ocasião, numa piscina, numa área mais funda, aí tinha uma moça se afogando, falei, Eliane, vai lá, ajuda ela, e minha esposa sabe nadar, né? Aí eu pensei, não, eu não vou porque pode ser 2 a se afogar, né? Se não tivéssemos que chamar o intervalo, eu iria pedir para o Rubinho dizer, então, no caso do momento em que você foi buscar a menina que estava se afogando, como não sofrer agora o prejuízo de uma situação dessa, você mesmo se afogar, né? Por exemplo. Pode ser no próximo bloco, produção? Então tá. Aleixo, é você que chama o intervalo e eu que me intrometi. Conforme a ordem que eu recebi aqui para chamar o intervalo, Aleixo, você chama o intervalo. 4 minutos. Intervalo e a gente já volta. Deixa eu lembrar a você a pergunta de hoje. É você quem faz o programa com a gente. Já percebeu isso? Suas perguntas, suas histórias, seus elogios, suas críticas. Não, crítica não precisa não. Deixa para depois, Miriam. Meio da tarde, dá uma gastura. E estamos hoje falando sobre primeiros socorros. Conta para mim, vem para cá. Você já precisou de primeiros socorros de alguém que estivesse perto e socorresse a você? Ou você, quando precisou, sabia do que fazer? Sabia como agir? Conta pra gente, 983-1502-49. Esperamos, esse é o nosso WhatsApp, tá bom? Pois é, a gente vai para o momento na prática, por aqui no nosso Entre Família. Vamos entender, né? Até, não sei se agora ou depois, respondendo aquela pergunta que você tinha trazido ali antes do aquela pergunta é né? maravilhosa, porque você quase se afoga com a menina agarrada em você. Começou a grudar em mim aqui assim, tentando me puxar, mas graças às minhas habilidades que eu não tenho, nada, graças a Deus, né? Que nós 2 não morremos ali afogados, senão a Eliane ia ter que entrar e salvar 2. Mas foi uma situação complicada, o que fazer? Até quem sabe nadar, tem prática em nadar, pode ser pego numa situação como essa e se afogar também, né? Exatamente, porque vamos pensar que quem está no momento de afogamento, ela quer se agarrar em alguma coisa para se salvar. E o que ela puder alcançar, e nosso reflexo é dar a mão.
E a mão, ela vai te agarrar e você vai ficar impossibilitado de nadar. Dá uma mão, nada com o quê? Exato. E aí a abordagem também é importante. É preciso, quem sabe, se possível, abordar por trás da pessoa sem que ela veja, porque quando ela está ali se cansando, quando ela sente que alguém agarrou ela relaxa e ela se acalma e ela respira. Então, até para quem nada, precisa ter esse cuidado para não se tornar vítima junto. Muito bem. Verdade. E até no caso de você tirou alguém da água que engoliu, do mar, enfim, da piscina que engoliu bastante água. Ou seja, uma criança que acabou caindo ali, o que fazer nesse primeiro momento? Tem alguma... Então, porque se a pessoa está acordada, ela sabe falar para você, mas e quando a gente já achou a pessoa desacordada, né? E isso aconteceu quando eu era bem pequeno, isso marcou muito a minha infância, no evento de desbravadores, minha mãe enfermeira, e aí esse interesse pelos primeiros socorros vem do desbravador, vem ali né? E acharam esse desbravador no fundo da piscina. E aí ele já está parado, não respira, o batimento cardíaco parou e ela reanimou ele. Então, isso é muito importante de ser dito. Quando a pessoa está acordada, ela vai estar cansada, ela vai poder te falar se ela está sentindo alguma coisa e até para pedir ajuda fica mais fácil. Mas se ela está desacordada, tem que fazer a verificação se está respirando, se o coração está batendo. E, às vezes, bebeu, aspirou bastante água, vai sair muita água, tem que lateralizar o corpo para poder sair tudo que tiver que sair de água ali, porque senão nem adianta a ressuscitação, porque o pulmão tá cheio de água. Aí, nesse caso, a gente está falando de uma atividade que exige bem mais tempo. Mais conhecimento, mas e que todo mundo ainda precisa ter, né? Então, o interessante é buscar isso aí. É buscar conhecimento. A gente estava falando, eu vi vocês falando sobre o YouTube, ainda tem grandes especialistas falando disso. Mas quando a gente estuda antes de acontecer, a chance de saber como fazer é maior, né? O ideal seria, então, exemplo, né? Principalmente pessoas que têm piscina em casa, os pais, e aí tem crianças, né? Os pais fazerem um treinamento voltado para isso, para saber, caso aconteça... também saberem o que fazer com isso. A gente ouve muito caso de criança ligando para emergência porque os pais desmaiaram em casa, porque os pais tiveram algum problema e elas não sabem o que fazer. Então, orientar as crianças também, até como pedir ajuda ou até como poder ajudar o pai que está numa situação difícil. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei minhas filhas na natação. Ótimo. É melhor. Olha, uma situação que tem sido muito comum, além de afogamento, que é engasgo. Ah, sim. E engasgo da notícia, né? Engasgo é o que acontece com frequência, criança. O que fazer? Pois é. E como é que a gente sabe que está numa situação difícil? Porque o que vai acontecer no engasgo? Eu tenho um alimento que fechou a passagem do ar. E qual que é o reflexo de todo mundo? Puxar o ar. E quanto mais a gente puxa, mais você traz para dentro, né, da garganta esse bloqueio. E o que a gente tem que fazer é exatamente colocar para fora. Tossir ou soprar, o ideal é colocar para fora. Mas quando a gente já está, levanta os braços, bate nas costas, passou disso tudo, o maior exemplo disso é quando a pessoa vem com as duas mãos na garganta, já fica vermelha, impossibilitando, mostrando mesmo. Eu vou deixar você fazer assim. Peraí que eu já te entrego o bebezinho aqui para você. Isso. E aí ela mostra que ela não está conseguindo, ela já tentou e ela não conseguiu respirar. Então precisa fazer a manobra de desengasgo, que é diferente em um adulto e em uma criança, né? Então a criança também dá para perceber, ela não está conseguindo respirar. Essa aí, no caso, faz tempo que não respira. E aqui a gente pode, o que a gente pode fazer olhou para a criança. Geralmente, gente, a criança, se você puser ela virada para baixo, ela já tem, né, mecanismos de sobrevivência e de desengasgo automático. Mas nós estamos falando de passou esse, não tem mais, né? Ela não conseguiu se desengasgar. Então a gente precisa apoiar os dois dedinhos aqui, ó, do lado da boca, até para apoiar a cabecinha dela também, tá? Então olhou para ela, virou de barriga para baixo e dá com a parte aqui de baixo da mão pequenos solavancos nas costas do bebê.
olha para o bebê, ainda está engasgado, vai fazer isso de novo. E às vezes vai fazer isso 3, 5 vezes e é na 5ª vez que a criança vai desengasgar, tá? Mas ela desengasga, isso geralmente resolve. Vai pedindo ajuda e vai fazendo essa manobra quando bebê, tá? Quando adulto, quem vai ser meu voluntário? Até qual a Não, com idade certeza. mais ou menos da criança para poder fazer essa manobra? Porque a partir de uma idade já faz a mesma manobra de um adulto. Ah, sim, até 2, 3 anos de idade dá para fazer aqui. Ela é maiorzinha, já apoia aqui. Né? Ela pequenininha aqui, dá para apoiar com o dedinho. À medida que a cabeça é maior, dá para apoiar com a mão. E aí, vamos fazer a manobra? Vamos mostrar a manobra? Fazer a baliza. Isso. Então, ele está aqui querendo respirar, põe a mão no pescoço. E aí, eu venho aqui atrás e aí eu vou segurar usando aqui, ó, essa parte do dedão aqui. E aí eu preciso olhar aqui onde é o externo dele, que é esse osso mais duro no meio do peito. Após o externo, começa o estômago aqui, ó. Tô sentindo aqui o externo dele, relaxa a barriga. Se bem que não vai dar para relaxar que ele tá engasgado. E aí a gente vem, eu venho aqui, ó. Eu venho lateralizado, tá? Não é peito com costas, não. De lateralizado eu venho aqui e aí eu faço um solavanco. Faço outro solavanco. Por quê? Porque aqui, empurrando o estômago dele... Tem muito macarrão aí. Empurrando o arrozinho, estômago cara. dele, gera esse movimento de pôr para fora o objeto que tá travando aí, obstruindo. Certo. Desobstruiu ou não? Desobstruiu. Macarrão, grão. E às vezes tem um grãozinho de arroz, uma coisa quando engata Sim. no lugar errado. Rapaz, para sair é um sufoco, né? É, exatamente. Geralmente é maior, É. mas tem que pôr para fora. Não pode aspirar. Eu repito, Maravilha. é uma ação e uma diferença entre uma vida e uma morte. É verdade. Cara, mas não vou treinar porque isso nunca acontece. Se acontecer só uma vez, é uma vida que foi salva. E Verdade. mortes evitáveis, totalmente evitáveis. Com certeza. Até um cachorrinho lá em casa. Uma cachorrinha esses dias se engasgou lá, até contei aqui o episódio. Claro. E, né, e eu consegui, ela estava já toda molinha, assim, engasgada, com um farelinho. E aí eu peguei ela, fiz mais ou menos essa manobra aí, apertando no estômago dela e as costinhas dela, tal, e puf, desengasgou. Graças a Deus, sobreviveu, né? E no caso de crianças também, né? Sim, sim. Então, bom a gente saber. Foi uma Mas vida salva. Eu tô aqui tentando... Você desengasgou um cachorro também, né? Foi, é. Gente, eu vou deixar o Binal sozinho, cara. Rapaz, enfim. Vida dinâmica. E foi um desespero, viu? Até fui levando ela pra fora, achando que não tem o que fazer. Que Mas ficou deu um tempo. certo. Deu certo, ficou um tempo engasgada ali. Falei, já era, né? E foi. Não, mas você tem que andar com a Binal, é pra aprender com a Binal. Ele é É, ousado, porque, assim, ele vai lá e faz. mas eu Se acho que fosse ele meu tem- cachorro, não saberia, amigo. Eu Isso é acho que ele incrível. tem mais é que obrigação, porque o anjo dele já trabalhou tanto com ele que Já agora deu ele trabalhar tá ajudando pelos o outros, anjo né? com os outros. Maravilhoso. Mais um choque em fio de alta tensão. Nossa. Quando sobrevive, né, gente? Então. Então, e esse caso é problemático porque ele fica grudado, né? Principalmente quando, o que vai acontecer? Todo choque vai contrair os músculos e se é na palma da mão, a mão fecha. E aí, como é que faz? Então, a primeira coisa, pensando na primeira regra de não se colocar em risco, nós precisamos procurar o quadro, né, de energia para tentar desligar quando em casa. Quando na rua, isso não existe. Aí a gente precisa tirar ele de perto do fio com um objeto, né? Ou uma madeira seca ou um plástico para tirar esse objeto de perto dele. Nada que seja condutor, né? Nada que seja condutora de jeito nenhum. E aí a gente vê vídeos na internet dos eletricistas mexendo e o ajudante grudado na roupa dele, porque se algo acontecer, ele puxa para longe sem que encoste e que se coloque em perigo. É complicado, mas ainda é uma maneira. É uma coisa interessante, né? Porque poucas pessoas vão ter contato com uma alta tensão. A gente tem contato com tensões elevadas, né? 110, 220 ou talvez num trifásico ali. E o grudar é tão perigoso porque um choque elétrico forte, ele vai te jogar. Isso.
Ele tira e pronto, tem aquela pancada. Agora, se ficar grudado, alguns segundos o coração para. Exato. E vai queimando por dentro, né? Os órgãos vão sendo afetados ali por dentro. E até essa dica, né? Jamais, que já aconteceram casos de, às vezes, uma criança grudou lá num fio alguma coisa, a mãe ou o pai foi tirar, segurou na criança e já aconteceu de os dois morrerem. Morre famílias inteiras. Eletrocutados ali. Então, jamais pegar, que a nossa intenção é o quê? Tá levando choque, deixa eu tirar e grudar. Não, nunca fazer isso, né? Então, afastar de alguma forma. E eu já fiquei grudado uma vez na geladeira, que estava com um fio descascado, eu era moleque na casa da minha avó. Fui pegar um liquidificador lá em cima, tinha um fio encostado, era 110, ele tem essa tendência de grudar mais, né? E aí eu fiquei ali e não conseguia me soltar, até que consegui me jogar para trás e, enfim, saí, mas deu todo aquele mal-estar e tal. E o maior problema é que o nosso corpo trabalha com energia, e aí é o coração. Aí o coração para. E aí começa a segunda parte do RCP, que é a manobra de ressuscitação, né, cardiorrespiratória. Mas precisa aprender isso, porque isso já é mais avançado, mas também precisamos saber a respeito disso. Até as crianças, e principalmente as crianças. Porque pode ser é muito comum a criança salvar o adulto no caso mais extremo. E é interessante também, até um primo meu que trabalha, ele é eletricista, ficou grudado uma vez num fio lá, não por muito tempo, mas ele saiu dali, continuou o trabalho dele e tal, mas depois ele começou a passar mal e foi para o hospital e o médico falou, não, quando acontecer isso de ficar grudado, o certo é ir para o hospital. Não, mas estava bem, mas é ir para o hospital porque às vezes os órgãos por dentro ali vão... Isso, e aí, então vamos entender um processo. A pessoa teve o choque elétrico, ou teve qualquer mal súbito, ou até afogamento. Vai chamar ajuda, mas não vai esperar ajuda. Porque se ele está numa parada cardiorrespiratória, eu preciso ressuscitar para ajuda da continuidade. Porque se eu esperar, essa ajuda sempre vai demorar mais de 5 minutos, e um coração sem bater por 5 minutos, hipóxia e morte. Então, tem que fazer a ressuscitação, às vezes, por 10, 15, 20 minutos, até chegar a ajuda e poder levar para o médico. E essa ressuscitação queima uma energia, porque quem é do ambiente hospitalar sabe que tem que fazer um revezamento com aquela pessoa que está lá fazendo a manobra. Hoje não tem mais respiração boca a boca, é só a manobra de compressão cardíaca, que tem que ser feita, aplicada da maneira correta, e isso já circula ventilação pulmonar a ponto de manter a pessoa lá. Não existe mais a respiração boca a boca, que antigamente se falava muito, até por causa de contaminação com sangue, fluidos, é só a manobra de compressão mesmo. Bem, último item para a gente discutir aqui sobre acidente de trânsito. Não era acidente de trânsito, mas passava eu num dado lugar e eu olho para o lado e vejo uma amiga caída de bicicleta. Era uma amiga minha com fratura exposta. E o que se faz, né? A orientação é não tocar, não mexer, esperar primeiro o socorro vindo de uma ambulância que chame. O que fazer? E até motoqueiros, né? Acontece muito em São Paulo. Então, hoje já se tem mais uma cultura a respeito dos motoqueiros, mas quando não se sabia, colocava em pé. Colocava em pé uma pessoa que caiu, que pode ter uma fratura interna que a gente não vê, pode ter a fratura exposta e pode estar com lesão cervical ou lesão na coluna, que também não é perceptível. Às vezes a pessoa está acordada ou às vezes não. Então, em qualquer caso de acidente, queda é imobilização, tá? Imobilização, principalmente de pescoço. Se ela estiver acordada, pergunta o que está acontecendo. Se ela estiver desmaiada, e aí se estiver desmaiada é mais complicado, tá? Vamos lá, em caso de fratura, vai precisar imobilizar. Então usa revista, usa alguma coisa e passa uma faixa ao redor para imobilizar. Aquilo não pode se mexer. Por quê? Porque pode ter perfurado uma artéria. E mexeu ali, abriu aquela artéria, a pessoa pode sangrar até a morte. Esse é o perigo. Agora, se a pessoa está desacordada e aí ela está de barriga para cima, por exemplo, o relaxamento, em qualquer desmaio, o relaxamento pode trazer a língua e fechar a respiração. Então, tem que fazer a lateralização para desobstruir as vias respiratórias. Mas se eu não sei se tem lesão cervical? Então, tem que ter muito cuidado, virar com muito cuidado para não mexer o pescoço e apoiar bem a cabeça dessa pessoa que estiver desmaiada.
Muito bem. Mas você sabia, Rubinho, que tem muitos casamentos precisando também de primeiros socorros? E nós providenciamos primeiros socorros para você. Vem comigo que eu te conto melhor sobre isso. E tem muito a ver também com a live especial de amanhã à noite, o Sem Tabus, porque nós estaremos o tempo inteiro falando do Felizes para Sempre, essa iniciativa de primeiros socorros para muitos casamentos que estão precisando de realmente repensar o modo como tem vivido a vida conjugal. Serve para noivos também, claro, a gente evitaria muitos acidentes de percurso se cuidássemos melhor enquanto estamos nos preparando ou já quase prontos para o casamento. Começa a ficar tarde. Já conversaram sobre tudo? Sobre sexualidade? O que você acha de aproveitar esse tempo do Sem Tabus de volta, mesmo que seja por uma noite, para falar ou tratar do assunto sexualidade? Você que já é casado, como é que está a sua sexualidade? Vai ser o tema principal de amanhã, obviamente, na live especial que começa às 8 da noite, aqui pela telinha da Novo Tempo também, no YouTube, no NT Play, mas também vai ser veiculado na telinha da sua Novo Tempo. Como é que você faz para receber o curso que é imediato, o recebimento em casa? Esse estudo digital, você apenas manda 3 palavrinhas para o WhatsApp que aparece aí no seu vídeo. Felizes para Sempre. Pronto, é o código para a Esperança enviar de volta para você um link com o estudo para você começar a fazer agora. Também terão algumas lições que serão para o outro, para o seu cônjuge. Então, lições para a mulher, lições para o homem, lições que são para os dois. E vocês vão se afinar para viver essa vida em casal muito feliz. Felizes para sempre, como um dia prometido. 982000062. Robson Aleixo. Nós vamos para o intervalo e aí a gente vai agora, no começo do próximo bloco, pensar e ver, aprender como é que a gente usa aquela caixinha, sabe? Famosa caixinha de primeiros socorros. O que precisa ter numa caixa de primeiros socorros? Quais são os itens fundamentais que não podem faltar? Isso tudo depois do intervalo. Mas lembrando que intervalo é uma coisa muito boa para fazer outras coisas muito boas também. Por exemplo, pedir o seu curso Feliz para Sempre, por que não? Ligar para a gente, pedir uma revista Esperança Novo Tempo. Olha, pais preparados, hein? Uma coisa interessante aí para você pensar. Pensa aí nessa revista que vai trazer muita informação para você. Bebe uma água, espera a gente. Daqui a pouco a gente está de volta. Entre Família trazendo dicas importantíssimas para você, dicas que podem salvar uma vida. Pois é, falando hoje sobre primeiros socorros, o que fazer, o que não fazer também, porque tem casos, como a gente comentou aqui, sobre acidentes de trânsito, por exemplo, ou alguma queda. Já levantar a pessoa, pegar, não, cuidado, imobilizar primeiro até chegar o socorro médico e por aí vai, tá bom? Pergunta do dia para você continuar interagindo com a gente. Manda aí sua mensagem para cá, 12983150249 e já conta pra gente aí, você já reagiu a alguma situação de emergência? Como você reagiu? Salvou a vida de alguém, né? Ou deu ali os primeiros socorros básicos que você aprendeu ou vendo pela TV ou vendo pela internet, né? Ou quem sabe aprendeu no trabalho, enfim, em algum lugar. Pôde prestar esses primeiros socorros aí também? Importantíssimo, né? Então conta pra gente, manda aqui no nosso WhatsApp, 12983150249. E agora é o momento da caixinha de primeiros socorros, hein, pastor? Tem uma caixinha famosa aqui, a caixa dos primeiros socorros, né? Essa aí é legal, hein? Daqui dá pra ver que tem algumas coisas aqui, Rubinho. Vamos lá. Vamos destrinchar ela? A gente quase tá chamando o Binal para aplicar isso nele aqui. Eu gosto de uma caixinha dessa, viu? Rapaz, eu tinha vontade de ser bombeiro. De verdade. Tenho certeza, Binal. Eu tenho certeza que sim. Eu vou começar aqui com... O termômetro, extremamente importante. Geralmente essa caixinha, pastor, ela é cheia de remédio. O pessoal faz um monte de mistura de remédio e a gente não vai falar de medicamento aqui. São segundos socorros aí, né? Porque não, é até perigoso essa automedicação. Então, termômetro sempre muito importante, né? Principalmente, na verdade não é só para criança não, para todo mundo isso aqui é muito importante. E saber o que fazer caso passe de 37 graus, esse é o básico. Né? Então, por que medir a temperatura num primeiro socorro é tão importante? Porque se estiver passando de 38, já é risco de convulsionar, de causar algum problema mais grave aí pro indivíduo, seja criança ou seja o adulto. Então, 37, 38, o corpo lida bem com isso, é possível, né, que não traga repercussão. Mas passou de 38, vale a pena procurar ajuda, procurar o médico. A gente que
você identificou uma febre, a gente já tem um caminho de que o que está afetando aqui é uma questão imunológica, né? Isso. O corpo já está respondendo. alguma coisa. Particularmente, eu deixo até 38, eu deixo. Em mim. Dos meus filhos, aí eu acho que a esposa já não vai deixar e tal. Mas em mim eu deixo porque é uma resposta imunológica positiva do corpo matando o patógeno. Mas em mim até 38. Eu já Agora, pensei em fazer isso, deixar minhas crianças até o 38, mas aí minha esposa apontou um 38 para mim. Exatamente, comigo também é assim. Até no caso de que acontece, às vezes, quem tem criança pequena, especialmente, né? De passar dos 38, 39 graus e ter convulsão. Quais são os sinais ali da convulsão e o que fazer nesse primeiro momento, claro, além de correr com a criança para o médico, tem alguma dica do que fazer nesse primeiro momento? Então, antes de chegar nesse processo, aí é aquele famoso banho gelado que a criançada pula, mas ele vale muito a pena. Compressa fria, vale a pena o banho gelado para, de forma externa, a gente puxar essa temperatura para baixo para não deixar chegar nessa parte de convulsionar. Para convulsionar tem que passar de 39 mesmo, 40 graus ali já começa a convulsionar e aí não pode chegar. Mas chegou nesse caso, a gente vai falar sobre convulsionamento. Legal. Gliconato de clorexidina, um antisséptico. É isso, aí a gente falou que não ia falar de remédio. Eu sou do tempo... Não fala assim que a Darleide se emociona. Mertiolate doía. Ela já mexeu com ela. Eu sou do tempo do famoso mertiolate. Lembra do mertiolate? Não. O mertiolate, ele tinha muito mais poder educativo do que antisséptico. Com certeza. Não é? Você sente vontade de não se machucar. Exato. Porque aí vem a mãe falando assim, eu falei para você não ir lá e passa o mertiolate, aquilo doía mais que a necessidade. E uma das minhas maiores memórias afetivas com a minha mãe soprando, hoje em dia não faz sentido nenhum, todo mundo tem medo de soprar porque tem germes. E foi um alívio tão bom ela soprando, depois que arde, dá uma sopradinha assim. E aí refizeram o mertiolate com mais poder antisséptico. Então, isso aqui, hoje, ele já vem o antisséptico spray junto com uma lidocaínazinha, alguma coisa para diminuir a dor, mas aí não tem o poder o educativo, aí a gente perde o educativo. Fica Por só isso tá esse pessoal mal educado aí, é por conta do mertiolate, né? Ausência de mertiolate. Exatamente. E assim, eu tô achando tão interessante. O Rubinho não tem barba branca. E ele diz que que experimentou isso na pele. Um barba branca A, um barba branca B. Ai, eu não conheço. Foi só para registrar. Ah, tá. A minha primeira Abinal. formação é história. A gente faz pesquisa Aham, pra saber as coisas. ok. E a barba branca? A barba branca é porque eu também tenho uma história longa, né? E faltou falar que o antisséptico, gente, é para matar as bactérias que podem infeccionar, tá? Isso aqui é muito importante ter em casa para quando escoriar, machucar, ralar. E esse negócio aqui, que quase ninguém chama pelo nome correto, porque se chama pela marca. Esse chama aqui pela marca. chama Entre Família, né? É também conhecido como Band-Aid. É Band-Aid, é o Band-Aid. O famoso Band-Aid, que é um curativo mais simples, mais prático e mais rápido para pequenos machucados. Aí eu tenho um ralado grande, um corte grande, eu ponho um monte de Band-Aid. Aí não é legal, né? O Band-Aid é para coisa pequena. Quando não colocar? Quando não colocar, e eu vou trazer um outro conhecimento também, ou um outro ponto de vista. Ou quando, às vezes, a gente fica tampando muito um pequeno machucado que poderia respirar. O oxigênio ali poderia cicatrizar mais rápido, a gente deixa tampado, fechado, atrasando o processo de cura. E como é que eu poderia? Não colocar em cima de... queimadura. A queimadura de 2º grau é bolha, de 3º grau Aí já é uma exposição. já é uma exposição. O Band-Aid não serve para queimadura. Tem uma diferença entre usar Band-Aid e esparadrapo? Isso, aí o esparadrapo vem junto com a gaze, né? Aí a gente precisa... Então vamos lá, aí a gente colocou o antisséptico e a gente precisa tampar para não ficar passando a roupa, para não cair de novo. E aí, né, na nossa época de infância, mal terminava de cicatrizar, a gente já ralava de novo. É claro. Hoje já é um evento, a criança machuca, ela quer mostrar para todo mundo, porque é raro a criança se machucar hoje em dia. Mas ainda precisa fazer o curativo. Então, coloca a gaze, né? Coloca o micropóreo esparadrapo para fechar, para proteger. Lembrando que à noite vai dormir, se não for passar na roupa, vale a pena deixar respirar
para cicatrizar mais rápido. Isso Dependendo aqui... da profundidade. Né, Exato, exato. E nada de colocar, gente, e a gente vai falar sobre isso, ficar colocando muita coisa no machucado que pode infeccionar. É mais antisséptico e fechar para não sujar ou não... Lembrando também que nós estamos falando de primeiros socorros. Dependendo do machucado, você vai lá, resolveu e agora vai para uma Precisa de um outra ação. Mas ainda em machucado, ou até no... vamos falar da faixa? Tem uma faixa maior? Isso, tem 2 tamanhos de faixa aqui. Aí a gente falou da fratura, né? E às vezes a gente usa para imobilizar, vamos lá, quebrou o braço. Às vezes pode usar uma revista aqui, ó. Dobra a revista, uma revista mais grossa, ou põe um livro aqui e enfaixa, né? Para manter ali aquilo paradinho, tá? Então a faixa é muito útil nesses casos. Dedo, né? Machuquei um dedo. No caso ali, eu fui jogar vôlei, deu e eu preciso imobilizar. Faz uma talinha, mas vai no médico ver se não tem fratura. Já imaginou? Você tá com um negócio ali, precisa travar aqui e não tem uma revista com a gente falando toda hora para você pedir a revista, não leu e não conseguiu imobilizar o braço. Exatamente. Horrível essa história. Carvão vegetal. Carvão vegetal aqui, no caso cápsula, vale a pena ter em pó, tá? Vale a pena ter em pó e eu vou explicar por quê. O carvão ativado, ele é maravilhoso para... como é que fala? Quando... quando você toma um veneno, intoxicação, né? Intoxicação de diversos tipos aí. Então, a criança tomou... Um antídoto. Isso, a criança tomou em casa um produto de limpeza. Isso acontece com certa... né? Mais do que deveria isso Ou até acontecer. pegou o remédio do vô, da avó. Pegou o remédio do vô e da né? avó, tomou um veneno. Até para os animais, pôs o veneno para o rato, o cachorro lambeu, o gato lambeu. O carvão vegetal. Isso aqui eu usava com a minha filha, que ela às vezes ia na festinha infantil, exagerava em alguma coisa, ou comia alguma coisa que não dava certo, tá vomitando, eu dava o carvão, ela vomitava o carvão, eu dava de novo, ela já não vomitava mais. Em festinha infantil tem muitos venenos com nomes diferentes, né? Exatamente. E esse pode ser um dos antídotos. E Mas aí... você disse de não ter em cápsula também. Isso. E aí, quando o pozinho, para picada de animal peçonhento. Escorpião, abelha, marimbondo, que mais? Aranha, tá? Então, picou. Você coloca um pouquinho de água, fez uma laminha com ele, colocou em cima em picadas, não corte, não pode colocar em cortes, escoriações. Ele tá sujo, eu quero que o carvão puxe a sujeira. Aí é o antisséptico que vai matar as bactérias. Em corte, escoriação é antisséptico. Na picada de animal, se na hora eu sei que ele nem deixa inchar. E depois também eu acho que funciona, né? Olha. E em caso de gases também, isso aqui é maravilhoso, eu uso em casa assim. Soro fisiológico. Soro fisiológico serve desde para uma inalação até para eu lavar o machucado que está sujo, tá? Às vezes ele ainda está cheio de terra, eu lavo com soro fisiológico, dói menos do que a água e não tem sujeira. A gente sabe que é um ambiente que é para ser estéril e precisa... Por que o soro é melhor que a água? Porque a água pode estar suja, mas a minha água vem, né, do abastecimento. Guararema. Isso, mas a caixa d'água pode estar suja e pode ter infecção na caixa d'água. E tem uma presença além de água, né? Exato. E aqui tem o que o corpo precisa, do jeito que o corpo precisa para lavar, e aí depois vem o antisséptico. Isso é o que você tem em casa, mas a gente tem mais problemas para resolver aqui, viu? Né? Eu vou deixar aqui, ó. Vou colocar dentro da caixinha aqui, porque falaram que perde. É isso aí, bonitinho, igual a gente diz para as crianças. Do jeito Brinca, que tava. depois guarda arruma. tudo do jeito que Isso. estava. Olha, que homem organizado. Faria isso em casa? Acho que Vou até levar, pedir pra Karina do Canto fazer uma capinha bonitinha pra essa Boa! Aí, hein? de crochê, serve? de crochê. Deixar aqui do meu lado, caso o Abinal precise. O que você vai por aí? Vai que precisa. Agora que tá tudo Eu preso, ainda né? estou Mas se parada sabe, na né? hora que ele diz assim, já imaginou acontecer alguma coisa, você não tem uma revista aí, você nem leu, nem... Nem leu, nem salvou o braço. Pronto. Não dá pra contar uma história dessa. Vamos entrar nesse outro assunto aqui agora também, né? Faz parte dos primeiros socorros, mal súbito. O que é e como agir frente a esse mal súbito? O que é classificado como mal Pois súbito? é, mal súbito é quando a pessoa está bem, está aqui falando com você, daqui a pouco ela cai, né? Ou às vezes ela põe a mão no peito, ou às vezes ela não fala nada, ela só desmaia. E esse é o mal súbito.
E aí a gente não sabe o que aconteceu. A gente não tem muita informação. Mas o corpo, nós temos ferramentas de identificar no corpo o problema. Então, a pessoa desmaiou, a primeira coisa é verificar, né? Batimento cardíaco, geralmente no punho e no pescoço, e se há presença de respiração. Olha a respiração primeiro, porque se a pessoa está respirando, com certeza o coração está batendo. Dá para não estar respirando e o coração está batendo, mas não dá para respirar sem o coração bater. Deu para entender? Sem respirar, o coração bate. Mas se o coração parar, não dá para respirar. Então, se ela está respirando, o coração está batendo. Então, o que vai acontecer? No momento de desmaio, a saliva ou a língua pode prender a via respiratória, que eu falei sobre isso. Então, é lateralizar o corpo. Lateralizar o corpo e, eventualmente, vai sair a saliva ali, não tem problema, deixa sair e a língua não vai prender as vias respiratórias. Está batendo o coração. Lateralizou o corpo, buscar ajuda e esperar chegar, porque vai manter vivo. Muito bem. Mais um item para nós pensarmos e estudarmos sobre acidente vascular encefálico. Também conhecido como AVC, também conhecido como derrame popularmente. A gente precisa, né, falar do jeito que o pessoal vai entender. O famoso derrame. O derrame é quando o cérebro, parte do cérebro não está recebendo oxigenação porque uma veia, um capilar entupiu ou estourou. Tá? E, geralmente, o acidente vascular encefálico é um rompimento de uma veia da cabeça. E aí, o cérebro não pode ficar sem receber oxigênio ou qualquer coisa que ele precisa. Então, a gente precisa primeiro identificar. Tá? Geralmente, quando isso acontece de forma mais grave, e é a segunda causa de morte com mal súbito, é o AVE, a gente precisa identificar. Ela desmaiou, a pessoa desmaiou, vai fazer toda aquela parte que eu já expliquei do mal súbito, coração batendo, respiração, busca ajuda, lateraliza. Mas a pessoa está acordada, dá para identificar. Inclusive, recentemente, um influencer de fitness, um influencer fitness do Brasil, que mora nos Estados Unidos, ele teve um mal súbito numa aula de jiu-jitsu e o que aconteceu? O pessoal começou a ver que ele... confusão mental, uma parte do corpo começa a não responder. Então, um jeito de você identificar isso é pedir para dar um sorriso. Se o sorriso puxar de um lado só do rosto, muito provavelmente seja um AVE. Outra coisa é pedir um abraço. Se um braço só subiu, os dois não conseguem subir, ou um subiu, o outro está com dificuldade, muito provavelmente a pessoa está com esse problema acontecendo ali. E aí, quanto mais rápido for para o hospital, melhor. Uma coisa muito interessante, importante dessas circunstâncias e outras também, é que até no processo de ligar para pedir ajuda do médico, o quanto mais precisa for a descrição do cenário, melhor é, porque cada segundo é importante. Exatamente. Então, dando uma informação mais precisa, como essas, por exemplo, o tempo de identificação, o preparo na hora de vir, a prontidão, ela já muda tudo, isso pode ser determinante também. E ainda vale salientar que se a pessoa está acordada, ela está consciente, ela consegue entrar no carro, não espera ajuda, entra no carro e leva. Porque às vezes a gente acha que só o SAMU pode levar para o médico. Não, a pessoa está acordada, ela pode entrar num carro, põe dentro do carro e leva embora, porque o SAMU pode demorar. Ou às vezes demora mesmo. Próximo item. Vamos saber como lidar com infarto. Pois é, infarto, doenças do coração, a maior causa de morte e que poderia diminuir para quinta, né? O quinto lugar na causa de morte, porque são mortes totalmente evitáveis, principalmente a questão do infarto, que acontece muito mais em homens do que em mulheres. Mas, nos últimos anos, aumentou em 60% o número em mulheres de 15 a 49 anos. Nós estamos falando de mulheres jovens, que aumentou em 60% os casos de infarto. Então, é para se considerar. E no homem acontece diferente do que na mulher. Então, no homem vem muito, geralmente, dor forte no peito, tá? Essa dor irradia para ombro, irradia para braço esquerdo, porque o corpo, ele vê o problema no coração e ele não entende e ele manda sinal de dor. Às vezes dá dormência nas mãos, às vezes dá dor nos dois cotovelos aqui.
E às vezes sobe para pescoço e maxilar, dói muito maxilar. Isso também depende de pessoa para pessoa. Só que muitas pessoas diabéticas, por causa da neuropatia, né, que já perdeu alguma sensibilidade, não sente dor nenhuma no peito. E aí vem para os outros sintomas. Aí vem uma sudorese muito grande, um cansaço excessivo. E essa sudorese é muito facilmente confundida com a hipoglicemia do diabético. Porque o diabético, quando baixa muito a glicemia, também sua muito. Então tem que tomar cuidado, tem que correr para o médico. Muitas vezes vai para o médico e volta para casa. E aí você vai chegar no médico e você vai pedir duas coisas. Fazer o eletrocardiograma, não sai do médico sem fazer o pronto-socorro, sem fazer um eletrocardiograma. E mesmo que o eletrocardiograma dê ok, você vai pedir enzimas cardíacas. É um exame de sangue, enzimas cardíacas. E eu fui parar, já tem um ano isso, fui parar, eu sou atleta, eu faço 8 treinos por semana, mas começou a doer o peito, tem um monte de amigo infartando, e eu fui lá preocupado, porque nunca tinha doído do lado direito, pontada, já há 2 dias, eu não saí de lá enquanto não saiu a enzima cardíaca, o médico falou, você não tem nada. Eu falei, mas é melhor garantir, né, gente? Porque infarto... Essa era a notícia que você queria. Verdade. Infarto não pode brincar. De jeito nenhum, já aconteceu isso comigo também, era ansiedade, enfim, mas fiz todos os procedimentos também. A gente vai para o intervalo rápido e daqui a pouquinho, na volta do intervalo, tem um projeto lindo que está acontecendo nesse mês de setembro, produzido pelo Margem Norte, Grupo Musical Margem Norte, falando sobre algumas emoções nossas, viu? E você vai entender um pouquinho melhor daqui a pouco, depois do intervalo. Antes de irmos para o intervalo, o Abinal lembrou a você de um projeto bem bonito que já está prontinho e nós queremos apresentar para você aqui no Entre Família, que tem um trabalho muito bonito envolvido com o Margem Norte, que é um dos nossos grupos musicais da gravadora Novo Tempo. Acompanha. Fala, minha gente, olha eu por aqui trazendo pra você posso dizer que uma minissérie especial, viu? Tô com uma galera conhecida de muitos, a voz deles, né, é muito conhecida, o rosto também pra quem acompanha os clipes da gravadora Novo Tempo. Tô falando de quem? Margem Norte, tá aqui essa galera especial, prazer recebê-los aqui no nosso Entre Família. Deixa eu saber de vocês. Primeiro vamos falar sobre esse projeto. Até falei que é uma minissérie, porque a gente vai ter 3 capítulos, tá? Nesse primeiro de hoje, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o projeto que tem como tema voar. É isso? Fala pra gente um pouquinho. Esse projeto ele surgiu há uns 3, 4 anos atrás, na pandemia, quando a gente não tinha mais contato com as pessoas, né? E mesmo assim, o Margem, em todas as apresentações, transmitia alegria, tentava trazer o pessoal pra cima. E aí eu reparei que essa era a postura deles no palco, pra trazer alegria pras pessoas, mas estava todo mundo quebrado. E aí eu parei pra pensar e falei, por que não mostrar o lado quebrado também, né? Para ajudar as pessoas, para que elas entendam que elas não estão sozinhas, né? Enfim, em todo aquele contexto da pandemia que realmente estava todo mundo muito mal, né, mentalmente. E a pandemia, como a gente sabe, ela veio realmente para dar essa bagunçada no nosso emocional, né? E de lá para cá a gente tem visto como subiu o número de pessoas com ansiedade, com depressão, com pânico e vários outros transtornos também. Afetou cada um de vocês, pessoal que sobe no palco lá, né, Lucas? E às vezes canta tão bonito, compõe canções tão lindas e o pessoal não sabe muitas vezes o que passa dentro do coração, né? Mas através das canções a gente consegue sentir um pouco. E as músicas desse álbum foram compostas por vocês também, né? Sim, assim, a gente, na composição, a gente exprime coisas que não consegue falar no diálogo aqui, né? E isso é muito incrível, assim, Deus deixou a música pra gente com esse poder, através das melodias, harmonias, né, dos versos. E esse álbum especificamente é especial pra gente, porque a 7ª faixa nós compusemos todos juntos, né? Todo mundo, cada um pedacinho. Todos juntos. A gente tem feito bastante isso agora, o Margem Norte, mas eu acho que esse é o primeiro que a gente vai lançar, assim. A gente já lançou uma música, todo mundo compôs junto, mas foi num outro projeto. Esse aqui é especial. E durante, né, as 7 faixas, aí vai variando. Às vezes tem uma composição só de um, às vezes é em dupla composição, mas todas do Margem Norte, né? A gente tem, se preocupou em realmente trazer composições nossas que trazem vivências nossas, né? Linguagem nossa. Então você vai ver no documentário
documentário e no álbum, que é tudo muito Margem Norte, assim, é uma linguagem, parece que tá conversando com todo mundo aqui mesmo, nas músicas, no documentário. E é justamente para trazer essa autenticidade, né, pro projeto que a gente fez isso. Verdade. Agora, Vic, esse documentário tá demais, né? Quem não assistiu ainda tem que assistir. Gente, foi lançado no começo de setembro esse documentário que tá sensacional. Vale a pena você assistir. Tá onde mesmo? Tá no canal da gravadora, é bem simples, gravadora NT, então você pode ir lá, clicar, assistir, curtir, comentar. A gente lê todos os comentários, tá? A gente lê todos os comentários, inclusive a gente se abastece com cada um deles, porque sem dúvida ver que a nossa música, a nossa história, aquilo que a gente passou, a nossa dor também alcançou outra pessoa e ajudou, né? Talvez sentir um pedacinho ali de esperança, Deus naquela situação que ela possa estar sentindo, sem dúvida faz com que a gente acredite ainda mais nesse projeto. O documentário já começa comigo, né? E eu trato justamente a ansiedade, então começa já na ansiedade, assim, aquela loucura. E eu tentei trazer pra minha parte, representar aquilo que eu vivi durante a pandemia, né, principalmente, que foram crises de ansiedade que acabaram se tornando do pânico e eram crises muito reais, muito físicas, então as pessoas vão sentir um pouquinho dessas crises junto comigo ali no documentário. É algo bem forte, bem impactante. E eu tento falar. Eu tenho dificuldade de falar, justamente estou um pouco nervosa aqui agora. Muito obrigada, treinei bastante. Mas no documentário eu falo também sobre isso, essa dificuldade de falar, de transmitir para as pessoas o que eu estou sentindo por meio da fala. Eu perdi alguns familiares e foi num período, eu até comento no documentário, que foi um período em que eu estava realizando o sonho vindo acho que a segunda vez pelo Novo Tempo e agora vindo para lançar a nossa música, assinar o contrato, a realização de um sonho, lançando o Transbordar. E no momento que eu chego aqui em São Paulo, eu recebo uma mensagem que eles estavam infectados em casa. Então, essa sensação de impotência, de você não poder fazer nada, mas mesmo assim você está realizando um sonho. E foi um misto de emoções, porque ao vivo, estando no programa, acho que foi até contigo, a Isa me pediu em casamento. Verdade, é verdade, eu lembro. Lá na Rádio Novo Tempo, no Clube da Música, viu, gente? Fui pedido em casamento, um misto de emoções, né? Mas infelizmente, o momento em que eu retorno para casa, o quadro da minha mãe piorou muito, assim, e foi num sábado, em que eu estava guardando o sábado, que eu acabo tendo a notícia do falecimento da minha mãe, e daí, a partir do momento que a minha avó e a minha tia também descobriram, souberam também, elas estavam infectadas também, o quadro delas piorou também, e infelizmente, alguns dias depois eu perdi o meu tio também, então foi... Eu convido você a, no próximo episódio, acompanhar junto com a gente. Na semana que vem, eu volto trazer aqui o Margem Norte para a gente conversar um pouco mais e saber como eles conseguiram superar algumas dificuldades que a gente tem, né, relacionadas à emoção, e trazer uma ajuda para você que está do outro lado. Mas enquanto isso, assista lá no canal da Gravadora Novo Tempo esse documentário que está sensacional. Verdade, tá sensacional mesmo, viu? Assista lá, é o projeto Voar, é um documentário com as músicas. Gente, tá lindo, lindo, lindo mesmo. Eu assisti, me emocionei, me identifiquei com várias situações que eles colocaram ali, então vale a pena, tá? No YouTube, é só você colocar lá Gravadora NT no YouTube. Gravadora NT, procura ali pelo projeto Voar e você já vai encontrar, tá bom? Vamos com interações? Quem chega pra gente aí? Darleide? Não, é a Gabriela. Brincadeira. É a Gabriela. Excelente assunto. Obrigada, amigo. Excelente assunto a ser abordado. Nessa segunda, eu estava dentro do metrô em São Paulo e vi uma situação dessas acontecendo com um idoso que teve um mal súbito. Imediatamente o atendimento chegou e tentou reanimá-lo. Mas, ao mesmo tempo, pensei que se em uma situação estivesse sozinha com alguém e precisasse ajudar, eu não saberia o que fazer. Muito importante aprendermos sobre primeiros socorros. Obrigada, Gabriela Aires. Uma circunstância assim, né? Alguém teve um mal súbito e, circunstancialmente, tinha um socorrista. Circunstancialmente poderia estar morto. Cacá. É a ausência de alguém. E como que uma família enlutada assimila o saber que aquele luto poderia não ter ocorrido? Pois é. Poderia não ter sido evitado. Uma pessoa com presença. Então... Mas se as pessoas não têm a hora de morrer, pastor, deixa para outro dia. Deixa para outro dia, é claro. Cacá Santos. Boa tarde, povo lindo.
Falei alguma coisa, Arleide? Que bonito. Obrigada, Cacá. Amo vocês juntinhos todas as tardes. Que amor. Meu filho, quando tinha alguns meses, engasgou com leite materno e eu sozinho em casa. Af. Liguei para minha irmã e ela me orientou a fazer essa manobra. Deu certo e para a honra e glória do Senhor, Jesus está bem, com saúde e com 11 anos. Amém. Que lindo, Amém. graças a Deus. Salvou a vida. Leite. Ele aspira mesmo. Mas a aspiração com leite, às vezes, ele respira pouco e dá para ir para o hospital e conseguir reverter. O mais perigoso é uma uva, às vezes. Algo sólido. Isso, esse é o maior risco. Mais uma interação. Muito obrigada, Cacá, por sua participação. Agora, Eliane, de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Boa tarde, queridos. Boa tarde. Aos 4 anos, meu filho ficou grudado num fio. Ai, ai, ai. Graças a Deus, meu pai estava perto e conseguiu cortar a corrente elétrica. Hoje ele está com 35 anos e nos deu um lindo netinho. Obrigada, Senhor. Que lindo, Eliane. Bem, Parabéns para toda a família. Você tomou choque, né? tomei choque. Ixi. Geralmente perde a memória com o passar dos anos, né? Olha. Não, eu acho que não é bem isso. Meu marido tomou um choque, fio de alta tensão. Não me pergunta, que vai demorar eu te contar a história de que ele foi tocar num fio de alta tensão, né, amor? Pois é. Então, mas ele tem boa memória. Ah, é. Tem boa memória. Não, Ou seja, aqui a gente tem que encontrar outra explicação. Pois é. E o nome do remédio, já lembrou? Não lembrei. Não, então fica quieta. Vamos lá, mais uma interação. Iracilda, boa tarde. Estava viajando e na rodoviária de São Paulo tinha um rapaz desmaiado. Pedi para a mãe dele abaixar a cabeça entre as pernas dele e pôr água na nuca. Ele voltou logo. Isso já aconteceu também. Com quem? Comigo. Não de desmaiar, mas eu estava naquela... Isso. Que eu cheguei ali, tinha cortado a mão, sangue caindo aqui assim e tal. Isso eu correndo atrás de pipa, viu? Ah. E aí vim correndo de bicicleta em casa e tal, cheguei ali naquela, ficando tudo escuro já, minha mãe falou, ó, encosta aqui, aí baixei a cabeça, ela colocou um pano com água gelada aqui e acho que foi voltando, não sei se tem a ver ou não, né? Então, quando a pessoa está desfalecendo, vale salientar que quando ela está desfalecendo, ela vai desmaiar, então é empurrar a cabeça dela e ela fazer força para trás gera o quê? Contração muscular, vai chamar sangue para a região da cabeça, então vai oxigenar melhor e geralmente a pessoa não desmaia. Pegar uma pessoa desmaiada, desfalecida e colocar a cabeça entre as pernas, ela pode não respirar. Dá maior problema. Então, o que vai fazer quando está desmaiado é lateralizar para liberar vias aéreas. Só isso se tiver, né, coração e a respiração. E a água na nuca, aí tem gente que quer dar alguma coisa para cheirar, esperar e pedir ajuda. Então, no caso aqui, ela foi a misericórdia de Deus. Misericórdia. Não foi a manobra, foi a misericórdia de Deus. Eu cheguei a desfalecer, mas estava naquela aqui desmaiando. Mas que bom que você está aqui. Isso que importa. Não lembra de tudo? Não. Sobre o Abinal, não dá para saber muita coisa sobre primeiros socorros, mas sobre a graça de Deus, com certeza, você fica convicto, porque, meu pai... Todo dia louva a Deus, viu? Rubinho, obrigado, viu, por que alegria. essa tarde gostosa e muito informativa que você nos deu. Está aparecendo ali o endereço das redes sociais dele, Rubinho Faustino. E você pode vê-lo todas as quintas, né? Isso, quinta do Mexa-se, eu e a Taninha estamos lá fazendo. Eu, Taninha e a Amanda Machado. No Vida e Saúde. Vida e Saúde, fazendo uma farra. Também, de coração, quero dar o meu abraço para os nossos anjos da esperança. Se estamos aqui, se estamos fazendo o que fazemos, é porque, em conjunto, muitas pessoas participam e os anjos da esperança são aqueles que abrem mão de algo que as pessoas querem reter e entenderam que o que o Evangelho nos faz é doar. Obrigado você que participa, você que não sabe o que é anjo da esperança, não conhece a alegria de ser um anjo, experimente essa alegria de participar de algo grande, maior do que nós mesmos. Encontrar Jesus na palavra é quase sempre encontrá-lo cercado de uma multidão. A multidão está presente em muitos momentos. A multidão aperta, acotovela e quando Jesus pergunta quem me tocou, mesmo com eles apertando, não sabem responder. A multidão grita quero pão e a multidão grita crucifica-o.
olhando para Jesus conversando na Bíblia, nós vamos ver conversando com Herodes, com Pilatos, com reis e poderosos, mas ninguém é mais tirano em todas as páginas do que uma multidão. A multidão é o pior tirano que existe desde que o mundo é mundo. A multidão, ela oprime, ela imprime sua vontade. E a multidão diante de Jesus estava faminta, não foi só uma vez, foram várias vezes. E ali, o primeiro socorro que Deus deu para aquela multidão com fome foi multiplicar o pão. Há um risco aí de olhar para Jesus a partir da necessidade. E muitas pessoas, daquele tempo até hoje, veem Jesus e dão para Jesus a identidade da própria necessidade. O Senhor é o meu refúgio, isso é verdade, será verdade eterna. O Senhor é meu auxílio, é verdade. Mas a minha fome não pode transformar Jesus em um padeiro. A minha dor não pode transformar Jesus em um enfermeiro. A minha doença não transforma Jesus e não reduz ele a um médico. E as minhas dúvidas não o fazem ser filósofo. Ele é Deus, em todas as circunstâncias. Uma multidão parou e faminta precisava do socorro divino. E o socorro ali era multiplicar o pão. Eles se sentaram e comeram. E agora Jesus disse, bom, agora que eu tratei da sua ferida imediata, eu preciso transformar você. Eu sou o pão da vida. E neste momento, uma multidão desaparece. Porque neste momento, quando saímos do primeiro socorro e Deus fala de uma terapia contínua, e Ele fala de um tratamento, e Ele fala de uma transformação, o mundo se divide entre inimigos e discípulos. Não há mais multidão. Alguns vão se dissipar e outros vão aproximar. Olhe para mim, eu quero te fazer uma pergunta. Jesus já te socorreu? Eu tenho certeza que sim. Nós oramos quando nossos filhos adoecem, quando nós adoecemos, quando viajamos, quando chegamos de viagem, quando precisamos de um boleto para pagar, dinheiro para pagar um boleto, muitas coisas. E depois dos primeiros socorros, como você tem lidado com a principal doença que você tem e eu também, que é o pecado? Ali não é só um band-aid. Ali é necessário uma intervenção profunda. Não faça de Jesus um socorro apenas. Ele é sim um socorro. Ele é o médico dos médicos, mas Ele é Senhor e Deus da sua vida. Portanto, o objetivo da saúde de todas as coisas é ser encontrado sempre nele, sempre nele. Ele te transforma, creia. Amém. Obrigada, pastor. Obrigada, Rubinho. Obrigada a você aí pela companhia. Esperamos você aqui nesse mesmo horário. Se Deus quiser. Coladinho com a gente vem o programa Vida e Saúde, falando um pouco hoje sobre autismo e superação. E amanhã a gente vai falar sobre viajar. É possível, viu? Se prepare. Tchau.